6 de dezembro, apresentando um novo Deus. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Esse é o Deus desconhecido dos atenienses, que é o berço dos filósofos, e que tinha um altar lá no panteão deles, que era uma imensidade de deuses, um deus para cada situação, e tinha um altar que Paulo foi verificar, não tinha ídolo nenhum, só tinha um altar, e escrito embaixo, ao Deus desconhecido, porque eles achavam que se eles estivessem esquecendo algum Deus, eles estariam pecando. Então ele deixou já um altarzinho ali, vazio, para encaixar qualquer um que porventura eles tivessem esquecido. Então você pode verificar, e Paulo viu, que eles eram extremamente religiosos e apenas não conhecia o Deus verdadeiro. Mas eles eram religiosos, eles respeitavam a questão de há alguém superior a nós, mais inteligente, que pode nos ajudar. Quando Paulo conseguiu a atenção dos pensadores em Atenas, ele conduziu sua audiência para o Deus do céu. Então ali o Deus desconhecido que eles adoravam é aquele que fez o mundo e tudo que existe no mundo, sendo ele Senhor do céu e da terra, que não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido, porque ele nada precisa, mas ele mesmo é quem dá vida, respiração e tudo mais. Então você vê que Paulo centralizou a sua exposição do Deus desconhecido deles para um Deus superior a qualquer um, não tinha comparação. Para um povo que se importava com as coisas espirituais a ponto de construir um altar para um Deus desconhecido, as palavras de Paulo eram intrigantes. Um Criador que não vive em um templo não precisa de nada dos seres humanos, mas supra as necessidades humanas. Isso era incrível. Para uma cultura imersa na mitologia grega, em que os deuses eram imprevisíveis, egocêntricos e cruéis, a ideia de um Deus como o que Paulo descreveu era um pensamento maravilhosamente intrigante. Assim, os homens do Areópago, que era o lugar onde eles estavam debatendo, deram seus primeiros passos em direção a um Deus de amor.
O fato é que esse Deus que eles não conheciam podia ser conhecido. Na verdade, ele quer ser conhecido. Então, Paulo provavelmente falou mais tempo no Areópago do que aquelas poucas palavras registradas por Lucas no livro de Atos. Por uma questão de espaço, talvez Lucas tenha resumido o discurso do apóstolo. Então, nós podemos tirar que Paulo tenha detalhado mais os conceitos que lemos aqui. Lucas apenas resumiu. Então, provavelmente, Paulo fez um avanço em direção ao que ele queria. Primeiro, ele elogiou a consciência espiritual e a sinceridade deles. Mostrou que tinha estudado a crença deles e encontrado algumas coisas que respeitava a partir daquilo que ele tinha visto. Contou sobre a descoberta de algo que eles admitiam que não entendiam. Partilhou o aspecto de Deus de que precisavam desesperadamente aprender, conhecer. Ou seja, que Deus existe, que Deus ama todos os seres humanos e não há distinção e está à disposição deles. E por último, advertiu sobre o que significa rejeitar, conhecer o Deus que não conheciam. Paulo os levou ao mais longe que pôde, com base no que sabia a respeito da crença deles. Se pôde levá-los tão longe, estava fazendo um bom progresso. Tudo começou com Deus é Criador. Paulo recorreu ao mundo criado e ao Criador. Por que essa é uma boa abordagem? Pelo menos com um começo, com a maioria das pessoas, elas vão dar espaço para você conversar mais. Porque a maioria das pessoas acreditam que Deus é o Criador. Não entende os detalhes, mas entende que há um Deus Criador, especialmente aqui no Brasil. Uma classe de pessoas intituladas mais cultas debatem esse ponto de vista, mas a maioria absoluta aceita um Deus Criador. O que há no mundo criado que aponta para Deus é extremamente grande as provas de que Deus é um Deus criador. Por exemplo, um médico que faz cirurgias, ele pode verificar dentro da pessoa como estão dispostos todos os órgãos. Um cientista, como uma célula, como um cromossomo, como algo tão invisível pode fazer tanta diferença no mundo em que fomos criados.
como a nossa mente funciona. Saindo da parte humana, podemos ver as flores, a alimentação, o carinho que um leão tem pelo seu filhote, que é tão bravo, né? Mas ele trata com carinho o seu filhote. Os passarinhos. Podemos ir para as constelações, a astronomia, onde vemos grandes planetas, estrelas, galáxias, constelações. De onde vem tudo isso? Podemos ver o ar, podemos ver o planeta, analisar a água, a vida neste planeta, quando em outros não tem. Todas as coisas em função da vida humana. Vemos a fotossíntese das folhas, as florestas, controlando a pureza do ar. Enfim, Deus se mostra, quer ser conhecido. As pessoas precisam querer conhecer esse Deus invisível.